Meditando o Evangelho, capítulo 9, Reencarnação e Espiritismo. Abre aspas. Necessário vos é nascer de novo. Fecha aspas. Não foram os espíritas que inventaram a reencarnação, a palavra que grafamos com inicial maiúsculo, em homenagem de nossa alma agradecida à lei, sábia e misericordiosa, que projetou luz sobre até então incompreendido problema do ser, do destino e da dor. O ensino reencarnacionista vem de muito longe, de povos antigos e remotíssimas doutrinas. Ao Espiritismo couberam apenas a honra e a glória de estudá-lo, sistematizando-o para convertê-lo, afinal, num dos principais, se não no principal fundamento de sua grande estrutura doutrinária. Grandes vultos do passado no campo da religião, da filosofia e da ciência aceitaram e difundiram a reencarnação. Orígenes, nascido em 185 e falecido em 254, considerado por São Jerônimo como a maior autoridade da Igreja Romana, afirma no livro dos Princípios, em abono à tese básica do Espiritismo, abre aspas, as causas das variedades de condições humanas são devidas às experiências anteriores, fecha aspas. São ainda do eminente e consagrado teólogo as seguintes palavras, abre aspas, a maneira por que cada um de nós põe os pés na terra, quando aqui aportamos, é a consequência fatal de como agimos anteriormente no universo. Fecha aspas. Ainda de Orígenes. Abre aspas. Elevando-se pouco a pouco, os espíritos chegaram a este mundo e à ciência dele. Daí subirão a melhor mundo e chegarão a um estado tal que nada mais terão que ajuntar. Fecha aspas. Krishna, no Bhagavad Gita, o Evangelho da Índia, predica com absoluta e inegável clareza. Abre aspas. Eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus só são conhecidos por mim. Vós não conheceis os vossos. Fecha aspas. Os Vedas, milhares de anos antes de Jesus, fundiram largamente a ideia reencarnacionista. Buda aceitava e pregava a reencarnação. Os sacerdotes egípcios ensinavam que, abre aspas, as almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, e as almas vitoriosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Fecha aspas. Na Grécia, berço admirável de legítimos condores do pensamento e da cultura, encontramos Sócrates, Platão e Pitágoras como fervorosos paladinos das vidas sucessivas. Sócrates ensinava que, abre aspas, as almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Fecha aspas. O ensino pitagórico era, como é notório, essencialmente reencarnacionista, dele advindo por falsa interpretação de mentes pouco evoluídas a errônea teoria da metapsicose. Entre os romanos, Vigílio e Ovídio disseminavam os princípios reencarnacionistas. Ovídio chegava a dizer, abre aspas, quando minha alma for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento, fecha aspas. Admitindo assim, semelhante aos espíritas, a sucessividade das vidas em outros planetas. São Jerônimo afirmava, por sua vez, abre aspas, que a transmigração das almas fazia parte dos ensinos revelados a um certo número de iniciados, fecha aspas.
Deixemos, contudo, esses consagrados vultos, cuja opinião, embora respeitável e acatada, empalidece ante a opinião da figura máxima da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. O sublime embaixador pregou a reencarnação, algumas vezes de forma velada, outras com objetividade e clareza. Falando a respeito de Elias, o profeta falecido alguns séculos antes, o mestre diz, abre aspas, Elias já veio e não o conheceram, fecha aspas. Compreendendo então os discípulos que se referia a João Batista, Elias reencarnado. No famoso diálogo com Nicodemos, afirmou que ninguém alcançará o reino de Deus, entre aspas, se não nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, o que completa a intenção do pensamento reencarnacionista de Jesus. Em outra oportunidade, externando por meio de simples alegoria sobre a lei de causa e efeito, ou karma, sentencia, abre aspas, ninguém sairá da terra sem que pague até o último centil, fecha aspas. Isto é, até a completa remissão das faltas. Como vê, o Espiritismo não criou, não inventou a reencarnação. Aceitando-a como herança de eminentes filósofos e respeitáveis doutrinas de Jesus e de seus discípulos e afirmada a seu tempo pelos Espíritos do Senhor, o Espiritismo promoveu seu estudo, sua difusão e sua exegese. Ela é, contudo, antiguíssima, conhecida e professada antes do Cristo, na época do Cristo e em nossos dias. Há mais de um século, o Espiritismo a apresenta por único meio de crermos num Pai justo e bom, que dá a cada um, entre aspas, segundo suas obras, e como elemento aplicativo da promessa de Jesus de que, entre aspas, nenhuma de suas ovelhas se perderia. A reencarnação é a chave, a fórmula filosófica que explica, sem fugir do bom senso nem à lógica, as conhecidas desigualdades humanas, sociais, econômicas, raciais, físicas, morais e intelectuais. Sem o esclarecimento paligenésicos, tais diversidade deixaria um doloroso, abre aspas, ponto de interrogação, fecha aspas, em nossa consciência no que diz respeito à justiça divina. Sem as suas clarinadas, seria a justiça de Deus bem inferior à dos homens. Teríamos um Deus parcial, injusto, caprichoso, cruel, impiedoso mesmo. Um Deus que beneficiaria a uns e infelicitaria a maioria. Com a reencarnação temos justiça incorruptível, equânime, refletindo a ilimitada bondade do Criador. Um Deus que perdoa sem tirar ao culpado a glória da remissão de seus próprios erros. Um Deus que perdoa concedendo ao culpado tantas oportunidades quantas ele necessita para reparar os males que praticou. Com a paligenésia temos um Deus que se apresenta no altar de nossa consciência e no templo de nosso coração como Pai misericordioso e justo, um Pai carinhoso e magnânimo, que oferece a todos os seus filhos o mesmo ansejo de redenção através das vidas sucessivas. Neste e noutros mundos, mundos que são as, abre aspas, outras moradas, fecha aspas, a que se refere Jesus no Evangelho. Tantas vidas quanto fores necessárias,
porque o essencial e o justo é que, abre aspas, nenhuma das ovelhas se perca, fecha aspas. Fim do 9º capítulo. Abre aspas. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes dessas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Fecha aspas. João, capítulo 3, versículo 4 a 13.